deixa eu fazer um breve resumo histórico do que era o modernismo, para que a gente possa compreender hoje o pós-modernismo, que é o momento seguinte à era moderna. O modernismo ele se dá pelo período do final do século XV ao século XVIII, quando a igreja perde total credibilidade perante o povo, né? Porque a igreja era considerada um estado confessional. Desde o primeiro século, o Império Romano era o único império na face da terra, e ele era um império confessional. A igreja não era separada do Estado. A igreja e o Estado andavam juntos. E por causa do mau uso da sua posição e da sua governança, o homem rompeu com a igreja, dizendo que o cristianismo, a fé cristã, não respondia aos dilemas que o homem enfrentava, como a pobreza, a injustiça. Então, o mau uso da posição da igreja romana fez com que a fé cristã caísse em descrédito e o homem, então, se emancipasse, tornando estados-nações laicas, como nós temos, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, e alguns países nórdicos, aí, Suécia, Dinamarca, entre outros. Quando isso acontece, especialmente com a queda do Império do Oriente, em 1453, o que o homem europeu ele propõe? Ele propõe uma caminhada à parte da fé cristã, dizendo: a igreja não tem nada a nos oferecer que possa ser significativo para a nossa vida. E aí o período da Era Moderna, que vai até o final do século XVIII, com as revoluções sociais, dentre elas a Revolução Francesa em 1789, nesse período aí, o que nós vamos ter é basicamente, como marca desses 3 séculos aí, o uso da razão e o progresso da raça humana por meio da ciência e da pesquisa. Então, é essa proposta que o homem moderno quer oferecer à sua época. A educação aliada à pesquisa e à ciência é que vai promover uma melhoria, um bem-estar social, tá bom? Essa é a marca do período da Idade Moderna. E essa característica invade, inclusive, hoje o Brasil, em alguns slogans do Ministério da Educação, dentro de um contexto pós-moderno. Então, você sempre vê aí, em campanhas políticas, alguns candidatos se propondo, dizendo o seguinte: com educação, o país vai evoluir, mais ou menos isso. E os problemas da nação serão resolvidos. Isso é um grande engano, que o problema da nação é um problema chamado pecado. E pecado não se resolve com educação, se resolve com a cruz, com o Evangelho de Cristo. De fato, a educação gera uma melhor qualidade de vida, mas não resolve o problema do homem. Então, isso é um pouco da herança do período moderno. O período pós-moderno, que é o que segue no século XIX, XX, chegando ao XXI, ele se dá basicamente por 3 pilares, que é o que nós vemos hoje. E talvez sejam expressões aí um pouco filosóficas, e nós vamos definir cada uma delas, e isso vai abrir a nossa visão para tudo que a gente vive hoje, para nos ajudar a enxergar e fazer uma leitura do nosso momento de vida. Então, o primeiro pilar é a famosa expressão secularização. Segundo pilar é a expressão pluralidade. E o terceiro pilar aí é a expressão privatização, tá bom? Secularização, você já deve ter ouvido mais vezes essa expressão. Pluralidade e privatização. A secularização, ela se dá no período da Idade Moderna, mas ela é herdada no período da Idade Pós-Moderna. O que é, então, a secularização? Vamos definir cada uma delas. Secularização é o processo, deixa eu ler aqui, histórico, em que a igreja
e a fé cristã, ou seja, o cristianismo, vai gradativamente ceder espaço para a sociedade que passa a tomar decisões a respeito da vida como um todo a partir de cosmovisões falsas. Então, porque no período da Idade Medieval a igreja perdeu total credibilidade, o homem europeu vai dizer: nós agora queremos levantar uma sociedade à parte da fé cristã, tá bom? Com outros valores, outros princípios que ofereçam respostas para a vida do homem como um todo, sem qualquer relação com a fé cristã. Isso é secularização. Então, a igreja, ela passa a perder o espaço na vida do homem, dando lugar agora à figura do Estado. E o Estado, paralelamente à igreja, vai dizer como deve funcionar a vida, e não mais o cristianismo. Eu sei que isso aqui é um pouco uma abordagem histórica e um tanto filosófica, mas nós vamos ver a aplicabilidade disso nos nossos dias de hoje, tá? Apenas eu queria que você ouvisse e entendesse a respeito desse conceito. Por quê? Num primeiro momento, lá na Idade Moderna, a igreja perde o espaço e a palavra sobre as diferentes áreas da vida humana. Mas hoje a igreja perde espaço dentro dela para absorver os discursos humanistas e falaciosos, trazendo para dentro dela. Então é um processo extremamente nocivo, porque ele começa cedendo espaço para um outro discurso falso, não o discurso verdadeiro, e no segundo momento, que é o que nós vivemos hoje na era pós-moderna, a igreja daqui de dentro começa a ouvir as vozes de lá fora e importar para dentro. Importa o quê? O discurso mentiroso, falso, falacioso, com pressupostos humanistas, pressupostos às vezes ateus, pressupostos politeístas. Isso vai invadir a fé cristã, descaracterizando e, inclusive, tornando a fé cristã uma fé inerte e sem qualquer influência no meio no qual ela se encontra. Então, por exemplo, antes, a igreja é quem tinha e plantou as famosas universidades na era medieval. E o que nas universidades da época medieval estudava? Estudava teologia, estudava línguas, normalmente grego e hebraico, e depois que o Estado surge, rompendo com a igreja, eles absorvem a mesma academia, a mesma universidade, só que propondo outros assuntos agora, filosofia, como uma tentativa de responder à origem do homem, o destino humano. Agora você tem o estudo de retórica, você tem o estudo de oratória, você tem o estudo das artes, tudo a parte do cristianismo. Por exemplo, você tem a economia não mais pautada pela mordomia cristã, mas por um jogo de mercado especulativo. Então você tem política, leis sendo elaboradas sem qualquer vínculo ou relacionamento com o ideal de Deus para uma sociedade. Então a gente vê uma ruptura e essas coisas todas sendo desenvolvidas ao longo dos séculos. E agora, como é que a igreja passa a ser influenciada pelos discursos falaciosos aí de fora, hoje no período pós-moderno? Por exemplo, o homem pós-moderno diz o seguinte: já está comprovado que o cristianismo não é capaz, por exemplo, não é capaz de evitar o divórcio. Não é capaz de evitar o divórcio. A fé cristã não é capaz de evitar o divórcio. Logo, como é que nós devemos entender como igreja? A igreja deve aceitar naturalmente, anuir e aprovar decisões conjugais relativas a divórcio.
Isso é secularização. Secularização do quê? Da igreja, do discurso cristão. Então, muitos pastores, entenda, se houver alguém aqui no nosso meio que é divorciado, recasado, não se sinta ofendido com o que eu estou dizendo, tá bom? Mas entenda o que eu quero apresentar para vocês. A igreja começa a enxergar com naturalidade um discurso centrado na felicidade do homem, que nada tem a ver com o ideal de Deus pautado nas Escrituras. Isso é uma forma de secularização da igreja. A igreja começa a dar ouvidos aos discursos humanistas aí de fora. Outra maneira, o jovem não precisa mais se guardar virgem. Isso é coisa do passado, isso está ultrapassado. O jovem deve namorar, deve praticar sexo, deve inclusive viver junto antes de tomar a decisão de se casar. Para quê? Para evitar futuros divórcios. Tem crente pensando assim. Tem pais de jovens que dizem assim: ao invés do meu filho ou da minha filha ir para o motel, eu prefiro que ele ou ela durma no quarto debaixo da minha casa, debaixo do meu telhado. Isso é um discurso secularizado do cristianismo. Ou seja, quando você vai olhar a raiz, o fundamento de um entendimento desse, ele é totalmente humanista. Não tem qualquer valor com as Sagradas Escrituras. E aí a igreja começa, pouco a pouco, dar ouvido a esses discursos daí de fora, secularizando, inclusive, a mensagem do Evangelho. Um outro modelo muito comum, por exemplo, já existem igrejas, e essa semana eu pesquisei na internet uma, parece ser muito grande, chamada Cidade Refúgio, ou do Refúgio, alguma coisa dessa, que é uma igreja pautada na aceitação das relações homossexuais. Mais uma tentativa de secularizar. Aí você vai dizer assim: pastor, mas o senhor está radicalizando, está pegando exemplos muito grotescos. Será? Será? Eu não sei mais se é tão grotesco assim. Para mim e para minha família graças a Deus por isso. Mas para muitos isso já não é mais tão grotesco assim, tão tosco assim. Outros, há líderes de igrejas que avaliam o sucesso de uma igreja pela quantidade, pelo tamanho da sua membresia. E dizem: olha, essa igreja é uma igreja bem-sucedida, sabe por quê? Porque ela é uma igreja que cresce avassaladoramente, assim, numericamente espantosa. Quando você vai conversar com essas pessoas, o que eles têm por trás desse parâmetro de avaliação? O parâmetro organizacional de uma iniciativa privada. É a mesma coisa de que ganha uma parte, uma fatia do mercado para um produto específico, ele importa isso e traz para dentro da igreja. Então, o ministério, por exemplo, de pastores hoje, em muitas igrejas, aqui na nossa não, tá? Graças a Deus por isso, mas em muitas, é avaliado e mensurado não pela fidelidade à palavra de Deus, não pelo ensino expositivo forte, mas pela quantidade que aquela igreja recebe anualmente ou de tempos em tempos em sua membresia. Evangelismo, discipulado, missões, em muitas igrejas hoje dão lugar a, sabe o quê? Congressos e shows. Congressos e shows. O padrão de Deus no desenvolvimento do culto cristão por algumas comunidades deu lugar à satisfação do homem.
Isso tudo, queridos, chama-se secularização. Isso é secularização. E a secularização é uma das marcas do período pós-moderno. Ele teve a sua origem, o seu surgimento no período moderno, mas ele continua presente hoje como sendo uma herança. Então, toda vez que você vê valores, princípios, discursos que o Evangelho nos oferece, sendo negociados, sendo flexibilizados, sendo suprimidos por outros entendimentos aí de fora, cujo fundamento é o humanismo, é o ateísmo, o politeísmo, o que for, isso você vai encontrar a secularização do Evangelho, ok? Está claro isso? Alguma dúvida, irmãos? Muitas vezes a gente ouve falar, a igreja foi secularizada. Estou dando ilustrações aqui de como uma igreja pode se secularizar, tá bom? E qual é a refutação bíblica para isso? Existem textos que rebatem a secularização do Evangelho? Sim. Então vamos lá. Vou pedir que alguém leia para nós Romanos 12, 2. Quem pode ler para nós, levante uma das suas mãos aí, por favor. Ok, irmã Leia, Romanos 12, 2. Por favor, minha irmã, pode ler para nós bem alto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vejam, obrigado, irmã Leia. Eu quero chamar a sua atenção para uma palavrinha apenas desse verso aí. Conformeis. Sabe o que significa a palavra conforme? Com a forma. Isso é conforme. Com a forma. Então você vai fazer um bolo. E você vai falar, vou bater um bolinho aqui para tomar um café da tarde, vou convidar o pastor Roni, né? Aí você bate o bolo, e antes de você levar ele ao fogo, você faz o que com a massa? Que está lá na batedeira, lá naquele recipiente. Você joga aquela massa dentro da forma, né? Aí ela vai ali pegando, se soltando, aí pega ali preenchendo todo o espaço daquela forma, e você leva ao forno. E aí, quando você tira de lá, que é 40 minutos, sei lá quanto tempo, tá bonitinho, assadinho, pronto, só esfriando até o pastor Rony chegar na sua casa. Certo? Aí você tira, você untou lá aquela vasilha, né, aquela forma, aí você vira, e o bolo, aquela massa, fica com qual formato? Da forma. Paulo está dizendo aos crentes de Roma, ó, não sejam moldados por qualquer outro discurso que não o do Evangelho de Cristo. Porque se vocês forem moldados ou influenciados por qualquer outro discurso diferente do Evangelho de Cristo, vocês irão se secularizar. Embora seja uma palavra, uma expressão mais contemporânea, secularização, o seu significado é exatamente esse que Paulo nos ensina em Romanos 12, 2. Então, não assuma a forma do mundo. Mas, pastor, existem discursos presentes no mundo que são verdadeiros? Sim. Mas aqueles poucos discursos do mundo que são verdadeiros é fruto do que a Bíblia chama de graça comum. Porque a verdade, ela é sempre a verdade de Deus. Agora, a maioria dos discursos que existem fora são discursos sem qualquer compromisso com a existência de Deus, com os valores de Deus. E aí, quando a igreja e crentes, prestem muita atenção, olhem para mim aqui, ó. Tem muito crente que ouve filósofo, ouve cientista político e fala assim, nossa, quanta erudição, quanta sabedoria, e que não tem absolutamente nenhuma relação com o Evangelho de Cristo.
E aí, nesse sentido, muitos cristãos começam a beber água de esgoto, achando que é água pura da fonte. Cai fora disso. Cita a Bíblia assim, tirando o texto, fora do contexto, e ainda, né, totalmente desvinculado. Então, por exemplo, vira e mexe eu recebo de algumas pessoas uns WhatsApps assim com um discurso de Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, entre outros indivíduos aí. Teve até um cara aí falando um pouco tempo atrás, o cara é espírita, gente, falando sobre educação, e aí me mandaram dizendo, olha quanta sabedoria. Menos. Não é porque o cara é espírita, mas é porque os pressupostos deles não são como os nossos. E aí pode soar bonito o negócio, mas se você puxar um pouquinho, cavucar a terra, você vê que o fundamento é outro. Então, toma um pouquinho de cuidado, tá bom? Porque senão a sua fé será uma fé secularizada. Existe um livro muito interessante, existem alguns, né? 2 me vieram à mente agora, mas de um autor chamado Michael Horton. Ele é publicado pela editora Cultura Cristã. O título dele já chama a nossa atenção. Chama-se Cristianismo sem Cristo. É uma mensagem secularizada que a igreja hoje tem vivido e pregado. A ideia é essa. E tem um outro, chamado O Cristão Ateu. Também muito legal, pela editora Vida. Muito interessante. Por que o cristão ateu? Ele acha que é cristão, mas vive com pressupostos totalmente ateus. Então, preste muita atenção, tá bom? Isso aqui é o primeiro conceito que eu chamo de secularização. Mateus 5, por favor. Alguém leia para nós aí, Sônia. Aqui, Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois a sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Obrigado, Sônia. Então veja aí, olha que interessante esse texto. Poderia mencionar outros, além de Mateus 5 e Romanos 12, tá? Mas perceba o que esse texto Jesus quer nos ensinar. Não deve ser o mundo e os discursos humanistas, falaciosos, que devem influenciar a igreja, e sim a igreja que deve brilhar e salgar o mundo. Tá bom? Isso é extremamente importante, irmãos. Porque eu volto a dizer, parece que a igreja esqueceu que ela tem a palavra de Deus e que a palavra de Deus é suficiente e que precisa buscar coisas a mais lá fora. Então, isso é um problema. Marcos, fala aqui, por favor, para sair. Isso. A gente vê que tem várias igrejas evangélicas na cidade, mas cada uma prega de um jeito a palavra. Isso. Então, nem todas pregam a fidelidade da palavra. Então, aí a gente vê, em vez de todas as igrejas se unir e fazer um projeto único, um grupo de pastores e na mesma linha, cada uma prega um sentido. E aí as pessoas vai seguir o errado como se fosse certo, vai seguir o certo achando que é errado e vai seguir. E aí a gente fica no mundo perdido também, né? Eu concordo, Marcos, concordo com você. Acho que essa é uma consideração extremamente complexa, porque envolve outros fatores aí, que para mim também é extremamente, como posso dizer, grave. E um desses fatores é a perda
da visão de reino. E quando se perde a visão de reino, que nos une, independente de denominação, de igreja local, do que for, em torno do Evangelho, surge naturalmente, no segundo momento, uma competição. Uma competição, uma concorrência. De, a minha igreja é maior que a sua, eu não posso perder ovelhas para você. Aí, nossa, aí é um negócio terrível, terrível, terrível. Então, eu vou parar por aqui porque é muito complexo isso aí que você está dizendo, né? Agora, se houvesse uma visão de reino melhor, mais sólida, mais clara, não haveria talvez esse distanciamento entre as igrejas e a começar das próprias lideranças. Não haveria. Haveria mais uma unidade. Uma unidade. E eu posso dizer para o irmão aqui, sem medo de errar, no que depender da vida nova, nós sempre estamos abertos a dialogar e caminhar com outras igrejas da cidade, independentemente de denominação, inclusive. Nós não estamos presos a isso, né? Porque se é povo de Deus, se é família de Cristo, a gente tem que andar junto sim, na medida do possível, mas nem sempre é possível. E aí eu vou parar por aqui, tá bom? Muito bem. Então, irmãos, uma última consideração importante aqui dentro da secularização, eu queria chamar a sua atenção, porque no mês passado, em novembro, eu tive a oportunidade de pregar no aniversário da minha igreja lá no Rio de Janeiro, no domingo, dia 24, 25 de novembro, mais ou menos isso. E eu fiquei apavorado com alguns discursos que alguns irmãos, eu já saí da minha igreja no Rio, já tem 13 anos, né? Mas que alguns irmãos que ainda estavam ali, falavam para mim. Muitos pastores, hoje, no Rio de Janeiro, não estou dizendo que apenas lá, mas especialmente lá, têm procurado, durante o exercício ministerial, fazer a faculdade, inclusive, de psicologia, com o discurso de que ela vai ajudá-lo no exercício do seu ministério, do seu ofício pastoral. Isso me preocupa muito. Por quê? Entenda o que eu vou dizer. Eu não sou contra nenhum psicólogo, tá? Então, se houver entre nós também, não se sinta constrangido com o que eu vou dizer. Não estou atacando ninguém, nenhum psicólogo. Mas a gente precisa reconhecer que a psicologia, ela vem como fruto do quê? Da secularização, da igreja e da fé abrir espaço, dizendo, isso não é mais prerrogativa das Sagradas Escrituras dizer para nós. E aí cria-se, então, uma ciência, uma pseudociência, que visa responder, ou pelo menos oferecer a resposta para os dilemas do homem. E aí, muitos pastores hoje, prestem atenção no que eu vou dizer, não é piada isso. Vai atender uma ovelha no gabinete, num domingo, durante a semana, e ele puxa do bolso um cartão e diz assim, olha, esse problema que você está enfrentando, Marcos, está aqui o cartão, liga lá no consultório e agenda um atendimento lá com o psicólogo. Isso aí não é caso pastoral, não é caso da igreja. Isso é caso para ser cuidado com um psicólogo através de terapia, entre outros aspectos. Então, queridos, é complicado. Isso é o quê? Isso é apenas um exemplo de secularização. Secularização. Volto a dizer, se você é psicólogo, não se sinta de forma alguma atacado por mim. Não estou querendo atacar, mas a Bíblia avoca para si a autoridade de responder aos dilemas da alma humana, tá bom? Ela é suficiente, ela tem resposta. Então vamos para o próximo pilar aí do pós-modernismo. Chama-se pluralidade. Pluralidade. E esse aqui é um outro câncer da nossa geração. Por pluralidade, eu me refiro ao seguinte, cada definição dessa que eu estou projetando, irmãos, fui eu que elaborei, tá? Então você pode pegar em dicionário e elaborar com as suas próprias palavras.
Mas cada uma dessas aqui é da minha autoria, então fique à vontade para alterar, tá bom? Pluralidade, por pluralidade eu me refiro à crença de que existem inúmeras opções e visões da vida que são igualmente aceitáveis e verdadeiras. Com isso, não há que se falar em absolutos. Tudo dependerá, em última instância, da perspectiva do indivíduo, o que vai naturalmente culminar no subjetivismo. Então, o que para você é verdade pode não ser para mim. Mas a minha verdade é minha e a sua é sua. Isso é pluralidade. É a crença de que existe mais de uma verdade, não há mais absolutos. Tá bom? Então, quando você ouve aquele discurso assim, ó, todos os caminhos levam a... Esse é um discurso que não existia em épocas anteriores. Esse é um discurso próprio da era pós-moderna. Por quê? Porque a era pós-moderna defende e sustenta a pluralidade. E qual é o desdobramento natural da pluralidade? É o famoso discurso da tolerância, é o fenômeno do relativismo. Que isso, pastor? Isso nunca foi pecado. Aqui em São Paulo isso não é pecado, não. Isso é pecado talvez lá no Rio. Ah, é. Aí eu paro assim, quando é futebol, um ou outro entra mais duro, aí você ouve assim umas expressões. Aí acaba o jogo ali, a partida no particular, a gente chama. Cara, presta atenção o que você falou ali, cara. Você falou essa expressão. Pastor, isso não é pecado aqui em São Paulo, não. Ah, é verdade, lá no Rio é, cara, mas aqui não é não. Só que Paulo não está dizendo que é pecado isso ou aquilo. Paulo diz lá em Efésios, palavra torpe. Não está falando que tal expressão é ou não. É uma palavra torpe? Se enquadra dentro do sentido de palavra torpe? Então é pecado, cara, independente de época. Quando nós tivemos aqui a conferência missionária, uma das perguntas na mesa redonda que foi feita por pastor Adulai é a prática da poligamia lá em Guiné, né? Que é muito comum. Tem gente que fala, não, lá isso é cultura, então isso não é pecado. Aqui seria, mas lá não, porque é cultural. Ó, que bonito. É uma cultura corrupta, mas não deixa de ser pecado. Mas o conceito de pluralidade está tão embutido, enraizado na mente e no coração de muitos cristãos, que mal percebem isso. E aí, com isso, existe o discurso famoso da tolerância. Ah, mas o cara é homossexual e a igreja tem que aceitar ele do jeito que ele é. Peraí. A igreja recebe pecadores, porque ela é uma comunidade de pecadores, só que ela é uma comunidade de pecadores redimida, não pecadores. Então, esse camarada, ele precisa entender que à luz da palavra de Deus aquilo é pecado, e como Jesus instruiu a mulher adúltera, vai e não peques mais, simples assim. Ronaldo. E essa questão da pluralidade, ela vai culminar, né, no que a gente vê os líderes, né, religiosos, enfim, no ecumenismo. E acaba, entre aspas, né, oficializando essa questão aí de união das crenças e tal. É o famoso discurso da tolerância. Aí, por exemplo, eu fiquei apavorado com uma cena que eu vi no YouTube, que alguém me mostrou. Na década de 90, lá no Rio, tinha um pastor muito famoso que gravou música chamado Kleber Lucas. Não sei quem já ouviu algum CD dele. Um belo dia, me mostram no YouTube
o pastor Kleber Lucas batendo tambor num centro de macumba, junto com algumas pessoas da igreja dele, um centro que foi reformado com o dinheiro da igreja dele. A igreja ofertou acho que 10 mil reais, não sei quantos anos atrás, para reformar e pintar lá o centro. E o pai de santo com ele, sorrindo, dando abraço, dizendo, ó, tá vendo? Paz e amor, somos um só povo. Uma ova! Já nem sabia desse número, terceiro. Aí, relativamente pouco tempo atrás, a Dani me mandou um WhatsApp com uma notícia, né, que saiu, foi publicada, que aqui no mosteiro aqui do Itaici, aqui, realizou-se, me corrija se eu estiver errado, o Dani, um casamento homossexual ministrado por um pastor evangélico com um pai de santo e um padre, um rolo. E o pessoal aplaudiu dizendo, tá vendo, esse é o ideal. Qualquer um que disser isso está errado, é o quê? Intolerante, xiita. Não é assim? Irmãos, esse é o mundo da pluralidade, que é típico do período pós-moderno. E preste atenção no que eu vou dizer agora, trazendo para dentro das igrejas evangélicas. Preste muita atenção. Em defesa do argumento da pluralidade, o que nós temos hoje, que jamais houve na história da era cristã, são as bizarrices que surgem a cada dia e que são legitimadas pela igreja. Deixa eu mencionar alguns exemplos. Movimento dos desigrejados. São crentes que se decepcionaram com suas lideranças, igrejas locais, e que agora querem viver a sua vida cristã individualmente, não mais debaixo de uma autoridade, e se dizem discípulos de Jesus. Já recebi uns 5, 7 aqui nessa igreja, aqui visitando, dizendo que eram discípulos de Jesus. Eu disse, eu também sou. E qual é a sua igreja? Cri, 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 desigrejado. Eu sou a igreja. Essa é uma outra resposta. Aí surge um outro grupo chamado, indevidamente, de igrejas emergentes. Só que não deveria ter esse título de igrejas, porque são movimentos emergentes. Sabe por que não deveria ter esse título de igreja? Porque esses grupos querem se reunir sem guardar qualquer semelhança com igreja. Então, eles não têm membresia, eles não têm uma liderança espiritual, eles não praticam missões, evangelismo. O que eles fazem? Eles têm uma boa música, têm uma palestra. Não necessariamente o discurso, ele é de prosperidade ou herético, não necessariamente é assim, mas é uma pregação que normalmente não é expositiva, ela é tópica, ela pega um tema e trabalha sobre aqueles assuntos de forma não expositiva, em um formato de palestra, tipo TED Talk, não sei quem já viu esses programas que tem aí no TV a cabo, normalmente assim. Não querem se tornar igreja, tendo, por exemplo, um ministério de homens, de mulheres, de família, adulto, terceira idade, criança, não querem, são focados em apenas um segmento, via de regra, são os movimentos emergentes. Nós temos o neopentecostalismo, onde o líder organiza uma comunidade segundo a sua própria característica, e quando não quer mais ou tem um desentendimento, anuncia para vender a igreja,
como se ela fosse posse do seu pastor, do seu líder. É assim. Isso jamais aconteceria em épocas anteriores. Por quê? Porque isso é característico da pluralidade. Já que cada um tem a sua versão da verdade, então eu posso ter a minha. E se eu posso ter a minha, os outros têm que respeitar. Isso é característica da pluralidade. E olha como isso é tão ilógico e irracional. Porque a pluralidade que crê nessa variedade de opções e visões de vida igualmente aceitáveis, que nega a existência do absoluto, então necessariamente até a sua própria definição pode ser relativizada. Entenderam? Se não há absolutos, até essa declaração não é absoluta. Mas isso é próprio da pluralidade, que gera toda essa confusão aí que nós temos nos dias de hoje. Eu fiz uma anotação aqui que eu queria ler para vocês, que é muito próprio da nossa época. Eu anotei o seguinte aqui: o pluralismo está formando crentes cada vez mais exigentes e igualmente insatisfeitos. Presta atenção. O pluralismo do pós-modernismo está formando uma mentalidade no cristão cada vez mais exigente e igualmente insatisfeito, dando a cada crente um enorme cardápio de cultos e programações, ao mesmo tempo que sugere que se ater aos elementos essenciais de culto cristão é coisa do passado. Então, hoje, o que nós temos é o seguinte: eu quero ouvir uma boa música, então eu vou naquela comunidade. Eu quero ouvir um bom sermão, então eu vou naquela comunidade. Eu quero participar de uma programação na praça, então aquela outra. Então o cara, ele tem um cardápio, um menu gospel. E aí ele vai. É apavorante isso. Uma vez em Vila Mariana, quando eu estava lá na época pastoreando ainda a igreja, eu estava na introdução da igreja e chegou, o culto lá começa às 18 horas. Aí quando foi 18h40, 18h50 mais ou menos, parou um carro em frente à igreja e desceram 3, 4 jovens. Já contei isso para a igreja? E aí eu observei, eles entraram correndo para o início da mensagem. E aí acabou a mensagem, o culto, eu fui à porta lá para cumprimentá-los, e aí eu me apresentei, e naquela abordagem descobri que eles estavam vindo de uma outra igreja, e eles mencionaram que naquela outra igreja o louvor era top, mas deu tempo de chegar no início da pregação, porque ali a pregação era top. É esse tipo de crente que o pós-modernismo está construindo. Ele é exigente e nunca satisfaz o desejo dos crentes. Nunca. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai, vou dar um exemplo, ele vai sair da Vida Nova, dizendo que Vida Nova é uma igreja morna, fraca, limitada, e aí ele vai para a comunidade A. E lá ele vai ficar 6 meses, 1 ano, e vai perder a graça. Ou ele vai para a rua, para o mundo de vez, ou ele vai pular para outro galho, para outra igreja. E ele nunca vai parar. Conhecem pessoas assim? Que ficam pulando de igreja em igreja? Eu já recebi pessoas aqui na nossa igreja visitando, e alguns irmãos já me falaram, essa pessoa, pastor, ela nunca para em igreja. Aí esse visitante veio 3, 4 domingos, falou, pastor, gostei muito da igreja, que legal, quero continuar aí com vocês. Falei, legal, tem todo um processo aqui para ser membro da Vida Nova. Você pode vir, você é bem-vindo ao nosso meio, mas você vai entrar num grupo pequeno,
você vai ser discipulado. Dali a 2 domingos, um domingo depois, cadê a pessoa? Não voltou mais. Então, irmãos, igreja grande, preste muita atenção no que eu vou dizer. Eu venho de uma igreja grande, com mais de 1000 membros, tá? Igreja grande não é sinônimo de igreja saudável. Pode ter igrejas grandes e saudáveis? Pode. Mas o tamanho dela pode ser um inchaço. E inchaço não é sinônimo de saúde, sim de enfermidade. É porque está retendo líquido, é porque está retendo alguma coisa. E aí você tem um grande número, mas você aperta, tem 50. Então, prestem atenção. Prestem atenção. Ah, mas a igreja X, ela é do momento, é da hora. Presta atenção. Não, pastor, isso é recalcado. Tá bom, me chama de recalcado, problema nenhum, já ouvi isso. Você não é o primeiro nem vai ser o último a me falar isso, fica tranquilo. Álvaro, cadê o microfone, gente? Só para deixar registrado aqui, por favor, Ednei. O senhor fala isso que você é legalista, você é tradicionalista, recalcado. Tá bom, fique em paz. Esse discurso de aceitação, de pluralismo, de acomodação, tudo é o discurso, entre outros, né? Tem evangélicos, desculpa, nesse caminho também, liderança evangélica, mas é o discurso do Papa Francisco, né? Opa, Então, tudo é maravilhoso, todo mundo está debaixo do guarda-chuva aqui nosso, né? Vão dar a mão todo mundo, ecumenismo, e vai por aí, né? E é uma marca também dos falsos profetas, né? Daqueles falsos pastores que o apóstolo Paulo fala, né? Que ele serve, ele presta, ele quer agradar a Deus e não aos homens, né? É uma marca daquele falso pregador que quer agradar a homens, né? E não a Deus. Sim. Quando ele faz esse tipo de discurso, né? Discurso secularizante, discurso de acomodação, né? Rompendo e jogando por terra as doutrinas bíblicas básicas, né? Perfeita observação, Álvaro. Deixa eu fazer só um comentário em cima do que você falou, que é muito importante e interessante. Eu não sei quantos lembram, quando eu era garoto, o Papa era o João Paulo, que era um polonês, né? E um cara muito carismático. Ele veio ao Brasil, desceu de helicóptero no Maracanã, torcida do Fluminense. Não sei quantos eram mais jovens lembram disso. Começou a aclamar ele. Então, ele era um cara muito carismático. Quem o Vaticano escolheu para suceder o Papa João Paulo? Joseph Ratzinger, um alemão sisudo, sem carisma absolutamente nenhum, um cara muito erudito na teologia, um cara que escreveu muita literatura, um cara muito exegeta, inclusive, mas sem qualquer desejo de aproximar a igreja e a fé católica no mundo. Ficou pouco tempo, e eu penso que em função disso, porque a igreja romana começou a perder seus adeptos. Pela primeira vez na história, quem que o Vaticano escolhe? Um latino-americano, porque dentre o mundo inteiro, qual é o maior continente católico romano que estava perdendo o maior número de adeptos? A América. Você acha que isso foi coincidência? Eu não acho. Eu acho que pela primeira vez na história, a igreja romana botou um latino-americano que é exatamente carismático, conciliador, para poder fazer o quê? Trazer novamente fiéis até ele. O que o Francisco fez até agora? Ele pediu perdão pelos pedófilos, não sei quantos já acompanhou isso, perdoou dívidas de países do primeiro mundo com os países pobres como o da África, e agora começou a abrir um discurso, inclusive, de aceitação ao homossexualismo. Já viram isso? Eu já li reportagens dele dizendo isso. Ele não, digamos assim, autorizou ainda,
Mas ele começou com aquele discurso bobo, dizendo, eles também são filhos de Deus. Esse é o primeiro ponto, porque o segundo passo é a aceitação. Isso é próprio do quê? Do pluralismo. Do pluralismo. Quer falar, Sônia? Pois não. Eu já ouvi esse discurso e eu achei que é certo. Agora eu estava pensando até alto aqui se está certo. Assim, o homossexualismo. Na igreja tem o mentiroso que mente, tem a fofoqueira e está em pecado. Certo. O homossexualismo é mais um pecado. É claro que a gente, como o senhor ensinou aqui, que o pecado tem que ser um acidente na nossa vida e não uma prática, né? Isso. Mas, às vezes, também a gente fica ali martelando o homossexual, sendo que tem a fofoqueira, tem a... Sim. E esse ditado que eu ouvi, que eu achei que era um pouco certo, está errado. Qual o ditado? Assim, eu vi as pessoas falando assim, todos são filhos de Deus, e assim, o homossexual não está pecando mais do que o mentiroso, do que a fofoqueira, essas coisas. Então, vamos responder essas duas colocações. Abre o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. E lê para a gente, Sônia. João 1, 12. Todos são filhos de Deus? Então, vamos lá. Vamos usar o texto bíblico para responder a esse questionamento. Lê para a gente bem alto, Sônia, por favor. Então, mas aí o homossexual que diz que crê em Jesus e que Eu vou entregou, chegar nele, segura aí. Estou falando primeiro do ditado. mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tá, então vamos lá. João está dizendo para nós que filhos de Deus são apenas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E toda a humanidade que não crê são criaturas, não filhos. Então, a gente precisa fazer, em primeiro lugar, uma distinção entre todo mundo é criatura de Deus e uma parte da criação é filha de Deus. Deus nos adotou em Cristo Jesus através da cruz. Então, filho só é possível ser aquele que crê. Então, em primeiro lugar, esse ditado é verdadeiro? Não, ele é falso. Tá? Essa é a primeira pergunta. Então, segunda colocação que você fez. E a questão do pecado, do homossexual, da mentira, da fofoca, dentre outros. Verdade, todos são igualmente pecados. Não há distinção perante Deus. Há distinção, talvez, nas consequências da prática de cada pecado. Tá bom? Um homossexual, ele está muito mais exposto a um risco de pegar uma AIDS ou uma doença do que um mentiroso. Você concorda? Então, isso é um exemplo. Sorte das fofoqueiras. Oi? Sorte das fofoqueiras. Sorte das fofoqueiras. Agora, existem pecados que eles são mais discretos e não tão visíveis ou aparentes quanto outros. Mas são igualmente pecados. Então, se eu pegar um fofoqueiro, nem sempre eu vou conseguir olhar e falar, é fofoqueiro. Um mentiroso, olha lá, um mentiroso. Porque esse tipo de prática, ele é mais discreto. Ele não é tão aparente. Agora, se eu pego um homossexual, transexual que entra ali, é notório. Não tem nem como negar, né? Então, esse é um outro ponto que a gente precisa fazer distinção. E o mentiroso, tanto quanto o homossexual ou fofoqueiro, tem que abandonar essa prática de vida. O problema é que tem muitos que, em prol da pluralidade, se dizendo filho de Deus, querem continuar vivendo na homossexualidade. E isso é incompatível. Por quê? Aí vou entrar no texto que refuta a pluralidade. Por exemplo, não é esse, é o próximo. Lucas 9. Quem quer me seguir, tome a minha cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Lucas 9, 23 em diante. Então, não existe espaço para um filho de Deus querer viver como ele quer. Só existe espaço na vida de um filho de Deus para viver como o Senhor Jesus quer. Aí muda toda a nossa perspectiva. Deu para entender? Deu. Israel aqui. 23, né? Lucas... desculpa. Não, eu acho que só um comentário nessa linha que a Sônia falou é que
tu não vê ninguém subindo ao púlpito e querendo defender que mentira está certo, que fofoca está certo. Mas você vê muita gente subindo e defendendo que pode casar homossexual. Eu acho que esse é o problema, voltando ali na secularização, nesses dois pecados, na situação também, né? As igrejas estão aceitando descaradamente pecados desse e não do outro, né? Acho que essa é uma diferença também. Não sei quantos viram o Ariovaldo Ramos, um pastor conhecido de São Paulo, numa plataforma política, num palanque em Curitiba, chamando Lula de irmão e orando. Estou falando sério, gente. Isso está no YouTube, aí você entra, você vê. O que acontece? Exatamente isso que Israel falou. Ninguém vai dizer que mentir, fofocar ou outra coisa não é pecado. O problema é que quem é homossexual quer legitimar dizendo não é. Esse é o problema. Eles querem impor goela abaixo a tolerância. Veja, eu tolero o indivíduo, não o seu estilo de vida. Eu amo A, B ou C em Cristo Jesus porque ele é uma criatura, ele carrega a imagem de Deus embutido nele. Ele não é menos humano porque é homossexual, mas eu nunca vou anuir aquele comportamento que ele possui. E é exatamente isso que essas igrejas aí, tipo, igrejas não, comunidades que se dizem igrejas, né? Cidade de refúgio. Entra na internet e você acha. Vai dizer, não, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, somos queridos, as meninas dos olhos. Banana para você. Tá bom? Vamos olhar agora alguns textos aqui para a gente poder fazer uma pausa, irmãos. Ó, por exemplo, eu nem vou ler João 14,6, porque você conhece bem essa passagem. Por exemplo, um discurso do pluralismo pós-moderno é: todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade? Não. João 14,6 diz: eu sou o caminho, Toda a Bíblia, exceto a versão Novo Mundo, que diz um caminho, né, que adultera, vai dizer que Jesus é o único, não tem jeito. Ponto final. Tá? Então, isso atenta contra a defesa do pluralismo. Agora, olha só, 1 Reis 18, 21. Você conhece a passagem de Elias lá com Acabe no Monte Carmelo. Olha aí o verso 21. Quem pode ler para nós? Então, Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Olha só, parece que pluralidade não é uma coisa nova. É um rótulo novo para algo presente já nos tempos bíblicos, né? Então veja, olha a expressão que Elias propõe para o povo: até quando cocheareis entre dois senhores, não é isso? Entre dois pensamentos, perdão. Até quando vocês vão ficar aí em cima do muro, entre Deus e o mundo, e o paganismo, e a Baal? Agora é a hora de vocês se posicionarem. Não existe essa pluralidade. Só existe um único Deus verdadeiro. Por isso que a Bíblia sempre fala que ele é o único. Um só Deus. Deuteronômio 6, né? Agora, 1 João 2, de 15 a 17. Quem pode ler para nós aí? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então veja, olha mais uma vez a refutação bíblica ao pluralismo. João escreve: não ame o mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são daqui. Nem amem também aquilo, as coisas, tudo aquilo que o mundo lhe oferece.
Abra mão dessas coisas. Você precisa decidir. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Decida por Deus, decida por Cristo. Gente, eu volto a insistir. O pluralismo tem feito crentes cada vez mais exigentes e mais igualmente insatisfeitos. Sabe como é que a gente percebe isso? Assim, ó. Quantos querem ir no congresso tal? Você paga a inscrição e lota. Quantos querem ir na vigília de oração? Está vendo? Como muitos crentes dizem, isso é melhor e mais importante do que isso? Agora, lembra de Atos 2,42? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração. Ah, culto de oração é coisa do passado. Está ultrapassado. Isso não é mais interessante para o homem pós-moderno. O homem pós-moderno, ele quer outras coisas. É isso que a pluralidade nos oferece. Vamos fazer uma pausa de 10 minutinhos e depois a gente volta para o terceiro pilar, que é a privatização, tá bom? Vamos voltar, queridos? Vamos tomar assento. O pessoal ainda está em ritmo de férias, entendeu? De viagem, o pessoal está bem à vontade. Mas se não for assim, eu vou acabar avançando no horário. Eu quero ser objetivo aqui para respeitar o nosso tempo, tá bom? Muito bem. Então, nós falamos aí sobre a secularização e a pluralidade nesse primeiro tempo do nosso encontro juntos. Agora nós vamos passar para o terceiro pilar, que eu chamo de privatização. Então, ó, secularização, pluralidade e privatização. E por privatização, mais uma definição pessoal minha, né? Eu me refiro ao oposto ao interesse público, ou seja, da coletividade, da comunidade. Diz respeito à premissa de que é na esfera particular, ou seja, individual, que a pessoa, o indivíduo, encontra a verdadeira realização ou significado pessoal. Privatização sempre é acompanhado do egoísmo e da busca pela satisfação pessoal, individual, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Uma marca do pós-modernismo, que é o pensamento exclusivamente em si próprio. E a privatização, ela é, de antemão, um atentado contra o próprio cristianismo, cuja ênfase é outrocêntrica, é sempre no próximo. Então, enquanto Cristo manda a gente amar o próximo, se doar pelo próximo, a privatização visa defender e sustentar sempre o pensamento para si mesmo. Então, é totalmente avesso à proposta do Evangelho. Então, o que nós temos aqui como facetas da privatização? Eu quero ser feliz. Esse é um discurso próprio da privatização. Quando nós vamos citar mais uma vez a questão do divórcio. Quando casais se divorciam, via de regra, eles sequer pensam nos filhos que são frutos desse casamento. É um pensamento totalmente voltado pela satisfação individual. Ah, eu quero ter paz. Quero ter sossego.
Ah, eu quero ser feliz. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Isso é privatização. Não existe uma preocupação com o outro. Não existe uma preocupação com os outros envolvidos, mas tão somente consigo próprio. Indivíduos que se relacionam visando obter benefícios do outro por conveniência. Então, não estou falando aqui de relacionamento conjugal ou familiar, relacionamento com amigos. Eu faço dos outros, inclusive, um meio para ser beneficiado. Eu vou enxergar determinada pessoa como mecanismo de me satisfazer, de me beneficiar, de me privilegiar. Jovens, isso é muito comum hoje. Jovens, especialmente fora da igreja, né, incrédulos, que só querem sexo e não compromisso. Então, o jovem sai, vai para uma noitada, e ali já existe um acordo verbal de que eles não querem compromisso, só querem se satisfazer, só querem uma noite de caso, de sexo. Há pessoas que às vezes são casadas e querem pular a cerca, e encontram na noite, em outras ocasiões e oportunidades, alguém com quem possa se satisfazer e diz, ó, eu sou casado, não quero compromisso. E a pessoa fala, melhor ainda, porque eu também não quero ninguém em cima de mim. Então, vamos trocar aqui os interesses recíprocos, né? Eu te sacio naquilo que você deseja e você a mim naquilo que eu quero. Há uma espécie de um acordo. Privatização também. Crentes que trabalham em determinados ministérios, desconsiderando o todo da igreja. Porque parece que só o ministério X é importante. Os outros são acessórios dele. Então, eu me envolvo com isso, com aquilo outro, e o restante deixa para lá. Relega a segundo plano, né? Eu conheço igrejas que, quando tinham elaboração de orçamentos, brigavam. Ó, eu quero um ministério de música com orçamento X, porque senão... mas e o outro ministério? Eu já ouvi de um cara da liderança dizer o seguinte, outro ministério não é ministério de culto, não é tão importante assim. Já ouvi isso de um ministro de música de uma igreja. O meu ministério é mais importante que o outro, porque o meu ministério é ministério de culto. Ele está presente, se ele falhar, o culto está comprometido. O outro não, está em segundo plano. Ouvi isso de um ministro de música, hein? Então, isso é uma mentalidade de privatização, de pensar só no meu, no eu. E pastores também, podem ter isso? Podem. Pastores que mensuram o sucesso ministerial através de grandes programas, grandes números de membros, e assim querem eternizar o seu nome. Isso é muito comum também. Isso tudo reflete uma mentalidade de quê? De privatização, de um interesse apenas em si próprio, e não no todo, não no corpo, não no reino. Aí eu volto com a colocação que o Marcos fez para nós antes do intervalo. Por que não existe uma mentalidade, talvez, nas igrejas e em suas lideranças, de se unirem, de somarem esforços para alcançar e impactar a cidade? Porque talvez exista uma mentalidade de privatização maior do que a do reino aí envolvida, tá bom? Muito bem, quais são as refutações bíblicas? Poderíamos falar mais, mas por causa do tempo quero correr um pouquinho. Vou pedir que alguém leia para nós 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5. Não sei nem onde estão os microfones aí. Um está aqui. Quem pode ler para nós aí 2 Timóteo 3? Álvaro, por favor. Observe aí o que Paulo escreve a Timóteo
no final da sua vida, e Timóteo, provavelmente na igreja de Éfeso, como pastor ali, líder daquela comunidade. Olha só o que Paulo vai dizer para Timóteo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha que interessante. Paulo faz aqui como é que eu posso dizer, uma anamnese aqui, ele dissecou o pós-modernismo aqui. Os dias vão ser difíceis, Timóteo. E deixa eu dizer por que serão difíceis. Os homens serão filautos, amantes de si mesmos, que é traduzidos como egoístas. Avarentos, mão de vaca, sovina, né? Presunçosos, arrogantes. Olha como é que ele termina essa lista aí, ó. Mais amigos dos prazeres do que amigos de... O que é isso? Privatização. Eu prefiro mais valorizar o meu desejo do que o querer de Deus para a minha vida. Irmãos, se tem algo que mata um pastor, pelo menos a mim, é quando a gente vai atender e aconselhar uma ovelha ou um casal e ouve da ovelha ou do casal o seguinte: pastor, eu sei o que Deus diz na palavra dele a respeito desse assunto, mas eu quero fazer as coisas do meu jeito. Cara, isso mata. Isso tira assim a energia, drena o prazer, a alegria de qualquer pessoa que ama a outra. Isso mata. Pastor, olha, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu sei que o casamento é indissolúvel, o senhor ensina, o senhor prega, mas eu não aguento mais o meu casamento. Eu quero ser feliz. Quando a pessoa diz isso, a primeira pergunta que eu devolvo é: e a opinião de Deus a respeito disso? Qual lugar ela tem na sua vida? Como você lida com ela? A pessoa diz assim: eu sei qual a opinião de Deus, mas eu vou fazer as coisas do meu jeito. Cara, dá um arrepio. E quando isso acontece, não há outro caminho a não ser Mateus. Considera essa pessoa gentil e publicana. Extirpa ela do corpo de Cristo. Porque uma laranja podre vai detonar toda a cesta. É assim que a Bíblia trata. É assim que Jesus trata. Paulo, em 1 Coríntios 6, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, igreja de Corinto. Com pessoas dessa natureza, que se dizendo crente, age dessa forma, nem sequer comais com ela, nem ouse se assentar à mesa, porque são um verdadeiro câncer, o negócio é sério, né? Então, ó, pessoas irreverentes, ingratas. Gente, volto a dizer, o pluralismo tem formado crentes exigentes e totalmente insatisfeitos, ingratidão.
Percebam que o pós-modernismo, eu estou aqui dividindo em 3 pilares para efeito de uma classificação que facilita o nosso estudo, mas eles estão entrelaçados, eles não são estanques, separados. A secularização, a pluralidade e a privatização estão entremeados. O mesmo exemplo que se enquadra em um, se enquadra em todos. Estão ali, ó. É um sistema hermeticamente fechado ali. Tá bom? Agora, eu estou fazendo isso aqui para facilitar a nossa compreensão desse assunto, que pode parecer filosófico, teórico, mas extremamente real e prático aqui nos nossos dias, tá bom? Então, vamos lá, Lucas capítulo 9, verso 23 a 25. Só lembrando o seguinte, 2 Timóteo 3,5 termina Paulo dizendo a Timóteo o seguinte: foge destes. Foge destes. Robson. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Tá bom, aí parou por aí, né? Perfeito. Queridos, veja, a proposta de Cristo não é centralizarmos a nossa atenção, a nossa energia, nossos esforços em nós mesmos, e sim nele. Negue a si mesmo, tome a minha cruz e siga. Então, ó, pode escrever o que eu estou dizendo para vocês. Pode escrever. Igrejas pós-modernas são igrejas cheias de pessoas que não entenderam Lucas 9, 23 em diante. São pessoas que estão ali porque houve uma boa música, são ali porque escutam uma boa palavra, estão ali porque construíram um círculo de amizade legal, mas quando vem a tempestade, são casas feitas na areia. Pode escrever. Desmorona. E quando desmorona, sabe para onde essas pessoas vão correr? Para as igrejas ditas ultrapassadas. Pode escrever o que eu estou dizendo. Algumas naufragam e ficam pelo caminho. Morrem. E as que conseguem se agarrar em pedaços de madeira da embarcação e chegam até uma praia, uma ilha, procuram as igrejas ditas ultrapassadas tradicionais. Pode escrever o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque não tem nelas o ensino bíblico, o fundamento, o amparo, o pastoreio. Não tem. E aí naufraga. Então, vamos olhar agora um pouquinho algumas características das igrejas pós-modernas. E, mais uma vez, na nossa igreja vieram pessoas de diferentes contextos. Eu não estou direcionando nenhum aspecto do nosso estudo aqui para alguma igreja, algum crente específico, tá bom? Estou falando de forma genérica sobre esse assunto. E, eventualmente, você pode enquadrar algumas dessas verdades aí em algum contexto específico. Mas eu não estou aqui atacando nenhum de vocês, nem nenhuma igreja específica, tá bom? Então, vamos lá, características de igrejas pós-modernas. Primeira característica das igrejas ditas pós-modernas, essas igrejas ou movimentos mais contemporâneos aí. Primeira característica, conformistas ou conformidades. E por conformistas, o que eu quero dizer para você? Esses grupos entendem que o homem pós-moderno busca formas mais livres de religiosidade, tendo aversão a toda e qualquer expressão de liturgia e tradicionalismo. Então, são grupos que surgem querendo romper com o modelo tradicional de igreja, de culto, de liturgia. E eles procuram, inclusive, reproduzir formas seculares de entretenimentos
que visam atender a expectativa do público. Então, lembra da expressão conforme, com a forma de, que Romanos 12:2 reprova? Então, eles importam para dentro das suas reuniões, que chamam eles de culto, práticas próprias do meio secular, do meio de fora da igreja. E isso por si só é uma forma de secularização, ok? Estão comigo? O que eles pensam? Eles pensam assim: como a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa reunião pode se tornar atraente ao homem pós-moderno? Esse é o pressuposto que eles têm. E eles dizem assim: então, eu preciso pesquisar a necessidade do homem pós-moderno e então direcionar toda a minha reunião em sua abordagem para atender a expectativa deles. Senão eu não sou um grupo atraente. Só que quando a pessoa, o líder, ou o grupo, pensa dessa forma, ele já deixou em segundo plano o que Deus pensa a respeito de um culto de uma igreja. Porque ele passou a priorizar mais o quê? A preocupação do homem pós-moderno. Deixa eu lembrar você uma verdade que é essencial. O evangelho não precisa se tornar relevante ou atraente ao homem pós-moderno, porque o evangelho ele é relevante e atraente por si só. Eu não preciso dar uma roupagem contemporânea para fazer ele ter sentido na vida do homem. Ele por si só, ele é relevante. Ok? Com isso, entenda o que eu quero dizer. Eu não sou contra, preste muita atenção para o pastor Roni não ser mal compreendido. Eu não sou contra a forma de um culto ser realizado. Por exemplo, domingo passado nós fizemos esse embelezamento aqui no salão, apagamos as luzes, colocamos, especialmente para o coral, alguns focos. Eu não sou contra necessariamente isso, irmãos. Isso tem a ver com a forma, tá bom? Agora, eu sou contra toda forma que leva o homem a valorizar mais a forma do que a Deus. Quando a forma começa a concorrer com Deus, corta ela, tira ela do jogo, porque ela está sendo problema na adoração a Deus. Por exemplo, existem ministérios grandes aí, igual Vínia, Hilson, que são, você deve já ter visto, ouvido, são top. Eu não estou negando a qualidade, não estou negando a beleza, mas a questão é, aqueles que ali chegam para adorar a Deus, adoram a Deus verdadeiramente, sejamos honestos, ou acabam admirando o músico, o instrumental, o jogo de luz, porque se isso acontecer, essa forma já não é mais saudável. Então veja, não estou demonizando a forma, mas estou reprovando toda e qualquer forma que de forma silenciosa se ergue contra a adoração que pertence a Deus. Aí, agora no intervalo, uma irmã me procurou e falou assim: pô, pastor, aquela carapuça serviu para mim. Falei, por quê? Porque eu gostava muito de ir numa igreja que tinha uma música, um som muito legal, mas talvez a mensagem do restante do culto não fosse tão espetacular. Então, veja, o som, o louvor, a técnica tem que ser com excelência mesmo. Mas, se esse som não direcionar você para adoração a Deus, esse som, esse louvor,
se torna agora um concorrente de Deus, num ato que deveria ser exclusivo de Deus. E aí temos problema. Está dando para entender a minha colocação, irmãos? Se eu fosse... Cadê o microfone, gente? Se eu fosse... Tá aí, passa para o Álvaro aqui. Se eu fosse contra pagar luz, tá? Acender um holofote, colocar um painel bonito, nós não teríamos isso nem numa cantata. Mas entendemos que, em alguns momentos, é mais plausível ter do que em outros, que se tivéssemos todos os domingos, talvez a comunidade pudesse redirecionar a adoração que deve pertencer a Deus a outras coisas. Tá bom? Esse é um cuidado apenas. Alva. Só fazendo uma colocação dentro disso que o senhor está colocando, uma coisa que me incomoda nesse tipo de situação é a identificação que às vezes a gente faz com um tipo de culto, um tipo de apresentação desse tipo numa igreja, com uma discoteca, né? Você faz um paralelo, a impressão que você tem é que você está numa discoteca, né? E não numa igreja. Essa identificação, isso me incomoda muito, né? Sem dúvida. Sem porque é uma identificação mundana, né? Você transforma, parece que você está transformando o culto numa coisa mundana, né? E um outro aspecto nesse sentido é que me ocorre quando Deus fala para as mulheres, né? Negócio do frisado no cabelo, não seja isso, né? Então, conforme às vezes você começa a, né, querer dar um luxo, um glamour em cima do culto tão grande e desprezando coisas mais importantes, né? Eu estava conversando com um amigo, o pastor Denis, que pregou para a gente no acampamento da família. E ele comentou comigo que ele foi numa igreja próxima a São Paulo, não foi nem São Paulo capital, uma ocasião, e ele falou que o culto lá é nesse nível, assim, sabe? Com bastante tecnologia, recurso visual, tal. Ele falou: Roni, cara, assim, sensacional. Excelente. Olha, eu não posso ser desonesto em dizer que não era top. Cara, era realmente uma coisa, assim, incrível. A pergunta que eu fiz para ele é: Denis, você acha que a igreja que estava ali conseguiu entender que aquilo deveria ser voltado para a adoração exclusiva de Deus, ou você acha que o povo que ali estava naturalmente foi levado pelo ambiente, pela capacidade técnica, a admirar os seus integrantes, a qualidade, do que a Deus? Ele falou: cara, com certeza isso aconteceu. Com certeza isso aconteceu. Eu falei: cara, você talvez, por ser um pastor, uma pessoa madura, consiga fazer essa distinção. Mas e a igreja? E o povo que ali chega? O visitante ou o membro comum? Cara, com certeza isso não acontece. Então, esse é o perigo que nós corremos. Agora, em função disso, já chega aí, irmão Milton, em função disso, eu não estou pegando, então, e jogando isso no lixo, demonizando, dizendo, tudo e qualquer ferramenta ou mecanismo é pecado. Não estou dizendo isso, ok? Quero me fazer claro nesse sentido. Mas precisamos reconhecer que toda e qualquer forma que não é própria da igreja, que nós importamos também para a igreja, pode ser entendida como uma forma de secularização. Você falou da discoteca, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar e refletir. Não estou sendo dogmático aqui, tá bom? Irmão Mas, de uma forma assim, pode ser o meio. Pode ser o meio. O meio, para não é uma relação necessária. Maior que é o evangelho. Sim. Né? Sim. Dentro do bom termo, vamos dizer assim. Isso. Então, o que o pastor Roni não quer que vocês entendam? Que o pastor Roni acha que isso ou é 880, ou é pecado, é demônio, ou não, está tudo liberado. Nenhum dos dois extremos o pastor Roni está defendendo aqui. O pastor Roni está defendendo temos que oferecer o nosso louvor com a melhor qualidade técnica, porque Deus é digno disso, merece isso,
podemos usar a tecnologia a favor da adoração cultica a Deus. Agora, toda e qualquer forma que possa ser colocada dentro do culto cristão e que possa concorrer com Deus, não deve ser utilizada. Esse é o princípio. Senão, muitos vão desvirtuar aí a adoração que pertence a Deus. E Deus não tem que ocupar o centro do culto, tá? Deus tem que ocupar a totalidade do culto. Porque quando a gente pensa no centro, parece que tem coisas ao redor que podem ocupar. Não, todo o culto é para Ele. Do início ao fim, é exclusivo dele. E uma coisa que a gente tem que ter cuidado também não sei se vai chegar nesse tópico aí, o culto à personalidade, né? Ah, sim, não, sem dúvida. É, aí no meio do culto faz aquele cara, guitarra, Milton, aí faz um solo. É o quê? É um culto a uma personalidade. Na batera, Avner, entende? Aí, eu vou ser sincero, aí fica difícil para mim entender, né, que eu estou adorando a Deus assim. Eu participei aí eu acho que você destaca a personalidade. Eu participei de uma igreja do Espírito Santo uma vez, que a hora que o pastor chegava no púlpito, e uma luz bem forte no pastor ali e tal, quer dizer, a personalidade do... cega. A luz vinha dali. Anjo. A luz vinha dali. Eu estava falando com o Eliseu, um tempo atrás, ele disse para mim que uma igreja em Manaus, de um cara bem conhecido, chamado René Terra Nova, ele é um patriarca. Não é nem bispo, nem apóstolo, nem pastor, nem ele é patriarca. Quase semideus. E a igreja dele, você acha que é pequenininha? Gigante, mega, assim. Ele falou que quando ele entra no salão de culto, a igreja se levanta em reverência a ele. Olha onde a gente vai parar. Personalidade. Ele é o patriarca, né? Segunda característica das igrejas pós-modernas, irmãos, pluripartidária. Preste muita atenção nisso. O que é uma igreja cuja característica é o pluripartidarismo? Entenda, é uma igreja que ela não se posiciona em suas pregações, em seus discursos, em suas palestras, não se posicionam doutrinariamente a favor de nada. Elas apenas afirmam. Então, preste atenção. Elas não tomam partido, elas não assumem uma posição de um lado frente a outro. Ao mesmo tempo que ela defende o livre-arbítrio do homem, dali ao próximo sermão, no domingo seguinte, ele vai pregar e vai falar sobre a soberania de Deus. Aí você vai falar, como? Não pode, porque são dois conceitos totalmente opostos. Ou Deus é soberano e ele decreta, e aí você não tem liberdade nenhuma, ou você tem a palavra final, você é um ser livre, e Deus fica de braço cruzado, só olhando e falando, não vai para ali. E Deus já não é tão soberano assim. Vou trazer agora para a teologia. Numa mensagem você parece ouvir um cara calvinista. Dali a pouco você vê o cara num discurso arminiano. Parece que numa pregação o cara está dizendo, a salvação não se perde. Dali a 2 domingos ele fala, abre o olho e vigia, porque senão você... Ele é pluripartidário, ele é como um camaleão, ele assume várias formas, várias cores, para não ser morto, né, alvo de predadores. Então, isso é uma característica de igrejas pós-modernas, são pluripartidárias. Elas dizem assim, eu creio na suficiência das Escrituras, somos contrários ao divórcio, cremos na indissolubilidade do casamento. Dali a pouco, está anuindo, sabe e às vezes é indiferente
a casais que estão se divorciando e sequer apoia e está recasando e está fazendo outras coisas. Disciplina bíblica não existe em contextos pós-modernos. Não existe mesmo. Terceira característica, elas são ultra informais. Eu não poderia jamais deixar de mencionar essa outra característica das igrejas pós-modernas. O que é uma ultra informal? Elas desprezam todas as formalidades. Elas não têm compromisso com formalidade, nem de liturgia, nem de usos e costumes, tá bom? Então, por exemplo, num culto normal de igrejas pós-modernas, normalmente não tem nem um momento de contribuição. Por quê? Porque isso faz parte da liturgia das igrejas históricas. Não tem. Você tem lá, às vezes, um mecanismo para você fazer transferência online. Essas igrejas não é que não tenha contribuição, tá? Senão elas não conseguiriam sobreviver. Elas têm fora do seu ambiente de reunião. Por quê? Eles querem tirar qualquer identificação de uma igreja histórica. Elas são ultra informais, ela não tem presbitério, ela não tem diáconos, ela não tem um modelo organizacional de uma igreja histórica, de uma igreja bíblica. Normalmente, ela possui elementos presentes no seu culto, elementos até irreverentes. Não se tem um púlpito, se tem uma prancha. É verdade. Tá bom? São típicas igrejas ultra informais. O pastor não usa social, terno, gravata, coisas do gênero. O pastor é garotão, é marombado, é aquela tatu com alargador, prega descolado, né? Bermuda com sapatênis, aquela camisa mamãe tô fortinho. Por quê? Ele quer aproximar a audiência dele. E uma forma de ele se aproximar é se identificando, inclusive, com a maneira de se vestir. E aí não há qualquer reverência, inclusive, no culto. Não há. Ele se torna informal, até demais. Agora, gente, eu estou aqui desenhando uma caricatura de uma situação que é comum, mas existem igrejas pós-modernas que são mais discretas nesse sentido. Ela pode não ter uma prancha de surf, mas também não tem um púlpito, ela tem uma banquetinha. Em vez de ele ir com um alargador e tatuagem, ele vai com uma calça jeans, né? Tô dando exemplo. E uma camiseta, às vezes polo, sei lá, uma social. Eu estou dando exemplos aqui, né? Mas o que eu quero destacar é o quê? É a questão da ultra-informalidade. Isso tudo faz parte e é característica das igrejas pós-modernas. E para nós concluirmos o último slide aqui, outra característica desse grupo. Eles orientam suas reuniões de culto, eles orientam suas programações, eles agem como se a conversão de um indivíduo dependesse tão somente dos recursos e artifícios humanos. Eles falam assim, então tem que ter esse ambiente, tem que ter esse tipo de recepção, tem que ter esse tipo de apresentação e abordagem, porque assim a gente cria um vínculo com eles. E esses vínculos são o que eles chamam de conversão. Em algum momento dessa caminhada, uma pessoa ou outra vai pregar o evangelho. Vai falar que Jesus morreu na cruz, que ele ama o indivíduo, que todos são pecadores. E é possível que até alguns se convertam genuinamente. Porque Deus age de formas assim que a gente até nem imagina, né? Deus é soberano.
Mas muitos que estão ali sequer entenderam as implicações e os desdobramentos do Evangelho de Cristo. Normalmente, essas igrejas pós-modernas, escrevam o que eu vou dizer, eles nunca afirmam, eles nunca vão dizer, não, nós fazemos tudo o que fazemos porque entendemos que assim a pessoa vai se converter. Eles nunca vão dizer isso. Eles vão defender que só quem convence o homem é o Espírito Santo. Mas há um abismo entre a declaração deles e a maneira como eles funcionam. E a maneira como eles agem e funcionam diz exatamente como eles creem, embora o discurso seja outro. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É assim que são as igrejas pós-modernas. E eu volto a dizer, essa turma que se converte, ou melhor, adere, né? Adere à fé cristã, não é uma conversão, é uma adesão, é a turma da casa na areia. Na hora que vem tempestade, cai por terra. Cai por terra. E por último, mas não menos importante, já mencionamos, né? O culto cristão, ele é pensado, ele é planejado, ele é orientado. Para quem? Para Deus? Esses líderes abrem a Bíblia e falam, Senhor, como tu queres ser adorado? Me mostra na tua palavra a prescrição do culto que te agrada. É assim que eles fazem? Eles fazem até um estudo, uma pesquisa de satisfação. Tem um formuláriozinho, a pessoa vai lá, avalia, a pregação hoje foi massa. Hoje eu não fui bem atendido na recepção. Hoje o louvor errou lá numa música. Aquilo ali. Lembra, crentes cada vez mais exigentes e igualmente insatisfeitos. Essa é a característica da igreja pós-moderna. Pelo menos algumas, tem outras, mas eu não posso esgotar todas elas aqui numa aula, tá bom? Feita essa consideração, eu vou encerrar o nosso tempo de estudo bíblico hoje. Voltaremos na próximo domingo, né? Não concluímos ainda essa série de desafios contemporâneos, éticos, né? Mas se houver alguma dúvida, alguma consideração, me procure, me escreva, me ligue, e a gente pode continuar trabalhando em cima desses assuntos. Espero que, de alguma forma, tenha contribuído para o seu crescimento pessoal, à luz de alguns textos que nós já examinamos, e eu peço que você pense nisso tudo que nós falamos aqui hoje, porque, como eu falei no início, essa é uma das aulas talvez mais importantes de todo o ano, porque ela nos dá ferramentas para a gente realizar um raio-x na nossa geração. E esse raio-x também pode ser direcionado para as igrejas de hoje, né? E nos ajuda a perceber exatamente como as igrejas estão direcionando aí, conduzindo o seu povo e direcionando as suas expectativas, tá bom? Vamos orar.